Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super duper podcast do nosso blog. Eu sou o Shinta e eu estou aqui com meu amigo. Eu sou o Edu. Eu pensei que você ia dizer eu tenho a força. Mas eu tenho a força, isso é óbvio. Compra tola. Hoje a gente vai falar sobre personagens que às vezes perdem a força depois de um tempo. Pois é. Porque, gente, todo mundo sabe que personagem fictício, né? Videogame, filme. O tempo não significa a mesma coisa pra eles, né? Eles são imunes ao tempo. Mas não sempre. Na maior parte dos casos, mas não sempre. Tem algumas histórias, alguns personagens que seguem alguma linha do tempo e mudam com o passar do tempo. Tem alguns que voltam também, né? Eu ia falar isso, tem uns que voltam. Tem uns que voltam também, mas aí a gente não interessa pra nossa discussão agora aqui. Não vale? Tá bom, vamos falar vamos lá. Infamous 1 e 2. Não, na verdade não tecnicamente mudou a idade, não consta na ficha, mas assim, porra, o cara do 2 parece muito mais jovem do que o do 1. Nossa, ele é um bebezinho, mas eu ia falar da velhinha do Power Battle. A velhinha que beija os caras e fica jovem. No golpe lá, pô. Por incrível que pareça, não tem uma, tem duas velhinhas nesse jogo. Tem duas velhinhas. E tem mais de um velhinho ainda. Tem o velhinho que... Não, o velhinho, ele não fica jovem, ele fica grande e super forte. Não, mas só pra dizer, tem 3 idosos nesse jogo de luta. E é um jogo de luta muito bom. Sim, com duas velhinhas. Mas vamos lá, pode começar, o que você tem na sua lista, Edu? Cara, nós vamos repetir provavelmente muita coisa, né? Já sei, eu tive uma ideia agora do topo da minha cabeça. Vou trapacear um pouco. Vamos falar de jogo de luta. Tá. Nós vamos falar da mesma coisa? Não, porque eu acho que eu vou lembrar de uma coisa diferente. Sabe quem envelhece, cara? Rock Howard. Ou Terry Bogard também, pode ser. Rock Howard a gente conhece do principal. Não, mas peraí, ele envelhece nas histórias do jogo, né? Mas não os gráficos dele em game, certo? Então, assim, ó, a gente conhece o Rock Howard do Mark of the Wolves, né? Ele com 17 anos e depois ele vai pro KOF, que deveria se passar no passado, inexplicavelmente. Mas enfim. Mas certo. O Rock Howard já aparecia em outros jogos, em vitórias do Terry Bogard, lembra disso? Em algumas vitórias aparecia o menininho. Sim, aparecia ele criancinha e fazia uma pose de vitória. Então, esse era o Rock Howard. Inclusive ele às vezes aparecia com o boné do Terry, né? Pois é, porque no final do Fatal Fury 3, que é quando o Terry adota o Rock, tem uma cena lá que ele tá com o menino e tal, ele dá o boné pra ele. Uhum. E a gente viu essa cena em alguns outros jogos, né? Não faz muito sentido porque a gente viu isso no KOF e depois ele aparece no KOF velho, mas o Terry não tá tão velho e tal. Mas enfim. Mas o próprio Terry, né? O próprio Terry, ele envelhece, ele fica bem maior, ele para de usar boné. Isso no Fatal Fury, né? No KOF é meio zoado, mas no Fatal Fury o Terry envelhece. No Mark of the Wolves, que é o único remanescente do elenco antigo, e ele tá lá um pouco mais velho, junto daí com o Rock Howard, já com seus 17 anos. Aí, lembrei de um que não tava na lista, puxei agora de cabeça. Ótimo. Eu quero só puxar o gancho dos jogos de luta então. Tem um personagem de Dead or Alive que se chama Genfu. Ele é um velhinho. Os personagens de um jogo pro outro, especialmente do Dead or Alive 4 pro 5, envelheceram um pouquinho. Pouca coisa, tipo 3, 4 anos. Só que ele já era muito velho. Na história ou foi uma coisa tipo Cole McGrath, assim, sem querer? Bom, como assim? O Cole McGrath, ele ficou mais jovem sem querer, assim, não era a intenção deles, mas... Quer dizer, era a intenção deles, mas não consta na história que ele tá mais jovem. Não, eles dizem, não, faz 3, 4 anos que a gente não se vê, e artisticamente, o gráfico dos personagens, eles parecem um pouco mais velhos. Então assim, o Genfu, na história, ele não está participando do torneio porque ele tá muito velho, ele não tem mais idade pra isso. Em compensação, ele tá treinando um rapazinho chamado Elliot, que também mostrou que ficou um pouco mais velho. Ele era bem criança e agora parece meio tipo... Que é aquele que parece uma menina, né? Aquele que no primeiro Dead or Alive parece uma menina, no 5 menos, né? Um pouco menos. Aquele rapaz que usa um cap, uma camisa da Inglaterra. Eu senti dizer, mas ele parece uma menina. Cara, não sei se tu conhece ele do Dead or Alive antigo, ele parecia muito uma menina, ele parece um pouco menos. Sabe o que isso me lembra? Aquele final divertidíssimo do Tekken Tag Tournament 2 do... Como é que era o nome do velho? O Wang, acho que é o nome dele.
do Tekken Tag Tournament. Tu viu aquilo? Não vi não. Os finais de Tekken são sempre legais, né? Aliás, a gente vai falar de Tekken depois, né? Já dando spoiler aqui da nossa conversa. Mas o final do Wang no Tag Tournament 2 é muito divertido, cara. O Wang tá lá, ele faz uma reunião com vários personagens velhos. Então tem Jinpachi Mishima, tem aquele mordomo da inimiga da Asuka. Isso, cujo nome me falha a memória agora. E alguns outros personagens mais velhos. Vamos chamar ela de Alicia. Pode ser. E aí ele começa a falar da história e tal. E ele tem em determinado momento acho que não sei quem é que começa com isso, cara. Acho que o Jinpachi, acho que começa com ele. Mas você não morreu no final do último Tekken? E daí ele lembra de uma cena que ele tá morrendo, assim, depois que ele mata o vilão. Eu morri, mas isso não significa nada e tal. Daí ele começa a apontar pro Jinpachi. Mas você também virou areia no final do jogo. Não tem o Heihachi tem uma coisa assim na história, não tem? Ele tava dormindo, ele tava debaixo de umas pedras por não sei quanto tempo, aí ele levanta de lá. O Heihachi que explodiu, né? Explodiu os robôs e aí ele saiu voando quilômetros, caiu num cemitério. Aí no jogo seguinte ele sai debaixo da terra, Não, normal, isso é a coisa que acontece com todo mundo. O pessoal de Tekken é casca grossa, né? Nada demais. Então personagens da Dead or Alive 5 ficaram um pouquinho mais velhos. Ficaram um pouco mais velhos, e tem inclusive cuja justificativa de não aparecer está velho demais. Na verdade ele aparece. Sabe que... Você pode jogar com ele. Ele é um personagem especial, só que ele não faz parte da história, ele não está participando do torneio. Ele é horrível, ele é inútil, tá muito velho. É que nem o Bosconovich no Tekken 3. Fica sempre caído. Não, ele é mais tipo ouro, assim. Ele enfim, ele é muito forte, mas ele não tá mais querendo fazer isso. Uma desculpa dele é que ele não tem mais idade pra isso. Mas aí ele fica de fora. Talvez ele seja muito bom em lutar, mas não tem o pique pra participar de um torneio. Uma coisa que eu pensava antigamente, já pensou se o cara faz um jogo assim, desde não tem o, sei lá, não tem o Ryu nesse jogo. Por que não tem o Ryu? Não, ele tava doente. Pensou. Olha, isso quase aconteceu no Street Fighter 3. Na vida real pode acontecer, né, cara? Na hora do campeonato o cara pegou uma pneumonia. Pô, não vai. Quebrou. Não, o Ryu quebrou a perna na semana passada treinando. E daí ele não participou desse campeonato. Olha, eu acho que você tá dando ideia pra Capcom quando eles lançarem os DLCs de Street Fighter 4, de Marvel vs Capcom 3, os personagens com o braço quebrado, usando muleta. Você já pensou nessa explicação, cara? Eu nunca tinha pensado, mas muito fajuta. É muito fajuta. Pegou uma pneumonia lá, um dia pegou chuva. Não. O Ken não pôde participar porque pegou tuberculose, ele poderia passar pros outros lutadores, então ele ficou em casa. Tá com catapora. Não, acho que isso é muito fora. Mas vamos voltar ao tema, né? Vamos voltar para os personagens que envelhecem, né? Vamos falar do que a gente já estragou, que nós dois queremos falar, né? Vamos falar de uma vez, então. Vamos falar de Metal Gear? Não, vamos falar de Tekken. Tekken? Tekken, claro, Tekken. Tá bom, fala de Tekken então, depois a gente fala de Metal Gear. Tekken, gente, eu tenho muito respeito por Tekken porque os caras fizeram uma coisa que é difícil ter coragem. Eles envelheceram geral os personagens. Hoje em dia, né, a maior parte das pessoas começou pelo Tekken 3, então não parece. Mas existiu o Tekken 1 e 2 antes do 3, pra surpresa geral da nação. Eu lembro do Heihachi com cabelo preto, kimono preto e aquele tigre nas costas. Pois é, assim. Então existiu o Tekken 1 e 2, inclusive, fato curioso, Tekken 1, Kazuya Mishima, heróizinho, personagem principal, não era vilão, personagem principal. Do Tekken 2 para o 3 passaram-se acho que 20 anos, uma coisa assim. E a galera envelheceu. Todo mundo envelheceu. Paul Phoenix, por exemplo. Paul Phoenix era um molecão, gente. Paul Phoenix todo mundo conhece. Aquele cara velho, barbudo lá, que você acha mais forte. Tekken 1 e 2 ele era um playboyzinho, cara. 19 anos, tal, playboyzinho. Andava com a moto e tal. Isso é muito... Ele continua andando com a moto, né? Continua se achando, mas... virou um personagem diferente. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de acontecer no jogo. Sério. Inclusive mudou um ou dois personagens, né? Heihachi ficou bem mais velho. Alguns assim, tipo o Lei. O Lei pulou também seus 20 anos. Fica um pouco mais difícil de dizer, porque eles fizeram no Lei tipo que um velho meio conservado, sabe? Mas ele é chinês, né, cara? Mas dá pra ver, tu consegue ver que ele tem umas ruguinhas assim e tal. Mas ele é chinês, cara. Chinês, japonês, o pessoal não envelhece. Então, tem exceção, claro. Eles não envelheceram a Nina e a Ana. Na história elas participaram de um experimento lá, foram congeladas.
E então elas continuam com o mesmo corpo de 25 anos, apesar de elas terem tipo 40 desde o nascimento delas. É uma exceção, claro, eles mantiveram lá algumas personagens mulheres, não quiseram envelhecer elas. Mas é pouco, porque envelheceram o resto tudo, tiveram bastante coragem. As outras mulheres, a June, a Michelle, não envelheceram. Aí, cara, colocaram a Julia, que é praticamente clone da Michelle, a filha. Né? E a June depois, mais tarde, colocaram a Asuka, que luta igual. Mas envelheceram. Então é uma coisa super legal do Tekken 3, assim, a coragem que eles tiveram. Hoje em dia eu acho difícil, cara, quem tem a coragem de fazer isso de novo. Não, e é difícil, e a gente pega um jogo que é da mesma empresa, que é Soul Calibur, e eles fingem que os personagens envelheceram, e a Sofitia tá com 40 anos, mas tá com cara de 25, a Ivy tem 50, mas tem cara de... Não, pera, como é que é? Eu não sabia disso. Tá querendo me dizer que eles envelheceram? Teoricamente sim, cara. Mas tudo bem, tu pode dar desculpa que ela é um morto-vivo, porque o é um morto-vivo também, e se bobear isso é hereditário. O Voldo, por exemplo, já era velhão quando apareceu da primeira vez. Ah, mas o Voldo, cara, o Voldo é aquela coisa bizarra, pode até não ser o mesmo cara. Cara, pra você ter uma ideia, no Soul Calibur 5 tem os 2 filhos da Sofitia. E os 2 têm tipo uns 18 anos. E a Sofitia e os filhos parecem ter a mesma idade, né? Sim. Pois é. Sim. Então Soul Calibur não teve a coragem que Tekken 3 teve de envelhecer a galera. Tekken, e agora parece, eu não sei se vão adotar isso na história oficial do Tekken, mas no Tag Tournament 2 o Heihachi rejuvenesceu. Ué? Tem uma história lá que ele criou uma fórmula para rejuvenescer, só que não é definitiva, ele tem que ficar tomando e tal. Então, por isso que no Tekken Tag Tournament 2 a gente tem um Heihachi jovem, inclusive mais jovem do que nos primeiros 2 Tekkens. Pode ser. Ele ainda tem aquele penteado? Ainda tem aquele penteado, mas ele tem mais cabelo agora. Pode ser porque o dublador morreu, né? O dublador que fazia ele antes morreu, então agora tem uma voz nova. E tem um visual novo. Eu não me incomodo de fazerem isso, sabe? Desde que não faça com todos os personagens, né? Mas, pegar o Heihachi e rejuvenescer e tal, é legal. Entra na história, por mim podiam fazer no Tekken 7. Eu vou sentir falta da voz do Heihachi, era muito legal. Sim. A voz do Heihachi aliás, era muito... curiosidade. Tekken, sabe o Brian? O Brian tem uma risada lá do... É o cara meio robô lá? Do final do Tekken 3, aquela risada do Brian lá. Né? Todo mundo ama aquela risada. Como é que é a risada dele? E aí, cara, os personagens vão ganhando novos dubladores, porque eles não falavam antes, depois eles falam e tal. Trocaram o dublador do Brian, mas o pessoal, os fãs encheram tanto o saco, cara, que eles mantêm a mesma risada. Então o Brian tem um dublador pro geral e tem a risada de outro cara. A risada é sempre a mesma. A risada é a mesma, por enquanto pelo menos ela é a mesma. Isso é muito estranho. Aliás, é o Mortal Kombat também. O Mortal Kombat tem o Scorpion. O Get Over Here é o Ed Boon que faz. O resto é um outro dublador. Que aliás gravou uma participação num vídeo meu, lá no meu canal do YouTube. Eu lembro disso. Fiquei emocionado agora. Perdi as palavras. Tekken, falando de Tekken. Mas eu não conheço muito Tekken. Calibur e a Sofitia com seus 2 filhos. Eu não acredito que a Sofitia tem 40 anos, cara. 2 filhos, cara. 2 filhos. Ah, sabe o que é legal do Tekken com essa coisa de envelhecer? Tá, a Nina foi congelada e tal. A Nina tem 49 anos, corpo de 25. Beleza. Mas inventaram uma história que ela, durante esse meio tempo, eles fizeram um filho com ela lá, tiraram células dela e tal. E esse filho é o Steve. O que gera... O boxeador? Boxeador. O que gera uma situação muito interessante, porque eles parecem ter a mesma idade. Né? Uhum. Biologicamente, cara, no papel ela tem 49 anos e tal. Mas, assim, de visual eles têm a mesma idade. É engraçado, são mãe e filho. É mais ou menos o caso da Sofitia. Mais ou menos, só que ela não foi congelada, né? Mas ela é escolhida dos deuses, né? Então até que você pode arrumar uma desculpa. Mas se ela não envelhece, por que os filhos envelhecem? Porque eles não são escolhidos dos deuses, cara. Não vai pra família toda, só pra... Não é hereditário, cara. Não. Falando em deuses, falando em escolhidos, né? Eu queria citar um RPG.
que o personagem envelhece. Sabe o que eu tava tentando pensar? Porra, deve ter tanto RPG, cara, eu não consigo lembrar. Jogou Breath of Fire 3? Não joguei nenhum Breath of Fire. Bom, que pena, cara. O 3 e o 4 são muito bons, eu recomendo. Há de quem diga que o 1 e o 2 pra Super Nintendo são melhores. Mas eu gostei mais dos de Play 1. Então, Breath of Fire, o 3... Se você acha que o 1 e o 2 são melhores, poste ali embaixo dizendo que o Shinto está errado. Isso aí. Se você não falar, a gente vai continuar achando que não são. Eu não posso nem falar muito, né? Mas vamos lá, eu vou falar do 3 e do 4 que eu conheço bem. Posso falar muito do 1 e do 2, né? Que são melhores até comentários em contrário. O personagem principal, que se chama Ryu, por acaso, e é um personagem da Capcom, né? Que significa dragão, né? Você começa criança, você criança e um amigo de infância também, que se chama Teppo, ou Tipo, eu não sei como é que se fala o nome dele, é T-E-E-P-O. Durante o jogo, você passa uma boa parte criança, inclusive é bem interessante que no começo você não sabe lutar, você se atrapalha pra tirar a espada, você fecha os olhos pra atacar o oponente. E chega um momento em que você fica preso numa caverna. Eu não lembro se você é cristalizado, o que acontece. Passa bastante tempo e te encontram de novo. E você tá mais velho e todos os personagens do seu grupo também estão mais velhos. A Nina, que é a princesa, tá mais velha. O robô? Não tem nenhum. Se a pessoa tivesse um robô, todos estão mais velhos, inclusive robô. Sabe Futurama? Às vezes os caras estão presos numa caverna e tá todo mundo barbudo e tá o Bender também de barba, assim. Não é o caso. Mas é bem legal porque tu vê que depois desse evento, todo mundo envelhece. E antes disso, ninguém envelhecer. Não, é que você joga duas épocas no jogo. A época em que você é criança e a época depois que você sai da caverna e você encontra muita coisa diferente já aconteceu. E tu reencontra personagens do seu grupo, só que mais velhos. Como você, que envelheceram também. É como se você tivesse 10 anos e depois você tivesse, tipo, isso 20. É muito legal, cara. Sabe que essa história me lembrou mais casos. Assassin's Creed. Assassin's Creed do 2 ao Revelations, aí são 3 jogos. O Ezio, né? É o 2 e o Brotherhood Revelations, o Ezio vai envelhecendo. E fica responsa no final. Você pega o Ezio lá no começo da... Ele tem o quê? 18 anos, acho que no começo. E você vai vendo... Acho que menos, cara. Durante o jogo você vai vendo ele ficando cada vez um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho. E aí no Revelations... E mais sério. E mais sério também, ele era mó playboy no começo. Revelations ele tá bem mais velho. E também no Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 você começa com o Connor criança e até ficar o Connor adulto. O 3 eu não tive nenhum contato ainda. Mas o Ezio tava na minha lista, viu? E o Revelations também mostra o Altair envelhecendo. Interessante. Sabe o que mais tem na minha lista que fala de envelhecer? Não sei. Um personagem que talvez você tenha esquecido que envelhece. O Mario. Super Mario. Isso. Convença-me. Baby Mario e Baby Luigi. Tá, não posso contestar, né? O que eu vou dizer quanto a isso? É verdade. Primeiro apareceu ele mais velho e depois ele mais novo. Mas ainda assim, pelo que eu entendo, é o mesmo personagem. Tá bom, tudo bem. Então ó, vou rebater. Sabe em que série os personagens envelhecem? Street Fighter. Sim. Eles vão ficando um pouco mais velhos. Vai dizer, como assim? Bom, Street Fighter 0 o Ryu tava mais jovem. Depois do Street Fighter 4 ele tá mais velho. Não quer dizer que as coisas sejam tão assim certas, né? Porque outros personagens do 0 foram para o 4 sem envelhecer. Sakura. Então, não só a Sakura, assim, né? Não é que Street Fighter não tem passagem do tempo. Street Fighter tem passagem do tempo. Ele só não passa igual para todos os personagens. É verdade. Mas acho que a grande diferença é do 0 pra todos os outros Street Fighters. O Ryu era uma criança. A Kemi também pula de 17 pra 19 só. Do 0 pro 2. O Ryu pula de 17 pra 25. Pois é. O tempo passa diferente pra algumas pessoas, né? Então, Street Fighter tem passagem do tempo, só que ela é diferente pra cada pessoa. O Zangief e o Blanca não mudou nada. Não mudou nada. Absolutamente nada. A Rose também não muda nada. Não muda nada, Quer dizer, na verdade, o design dela no Street Fighter 0, ela parece um pouco mais nova do que no Street Fighter 4. Vai ver pra Rose passar um mês, assim.
Ela ficou uns 2 meses sem usar maquiagem, passou um tempinho. Cada personagem passa diferente o tempo. Passa pra todo mundo, mas assim, pra alguns passou um dia, alguns passou 10 anos. Né? O que mais que você tem na sua... O que mais você quer compartilhar aí, Edu? Vamos falar então do que a gente quer falar. Tá, vamos falar então dessa vez eu posso dizer? Pode dizer. Metal Gear! Metal Gear! Tem alguns personagens de Metal Gear que envelhecem, pra não dizer que são todos, né, mas uns que envelhecem mais do que outros. Lembra que no outro podcast eu não sei qual vai sair primeiro, né, mas a gente comentou que a gente precisa de um especialista pra falar de Star Wars, né, de repente no outro podcast. Não precisamos de um especialista pra falar de Metal Gear, esse eu me garanto. Não. Esse eu tenho uma boa memória também, apesar de que você é mais conhecido Joguei do que eu. praticamente todos os Metal Gears, inclusive os do MSX. Isso é um feito que não é qualquer jogador de Metal Gear. Você jogou aquele Babel Tower lá do GBA? Pois é, esse é uma das exceções que eu pretendo jogar. Tem exceções que eu não pretendo jogar, tipo Metal Gear ou aquele que é só de tiro lá com celulares e tal, iPods, essas coisas. Ah, eu tenho ele se tu quiser jogar. Esse eu não morro de vontade de jogar, mas... Não, é só um jogo de tiro, não tem nada de espionagem, é como se você estivesse jogando aqueles fliperamas de pistola. Pois é, exatamente por isso. E nem é muito bom mesmo. Mas então, estamos fazendo uma super propaganda desse jogo. Né? Mas olha só, eu queria ouvir de você qual é o seu personagem de Metal Gear que envelhece predileto. Meu personagem que envelhece predileto, cara, é Solid Snake. Solid Snake, eu digo assim, ó, porque, cara, o Solid Snake do Metal Gear Solid 4, com aquele bigode Magnum, foi uma coragem deles, cara. Eles podiam muito bem seguir o caminho consolidado da barba, né? E fizeram diferente, botaram um bigodão Magnum lá, cara, e ficou massa. O bigodão Magnum ficou legal. Ficou muito bom. O primeiro Metal Gear, a imagem dele era igual a do cara do Exterminador do Futuro 1 lá, o Kyle Reese. Ah, pois é, tinha um monte de gente, né? Os personagens tinham tudo... Sean Connery era o Big Boss. Tinha uma mulher que ajudava, que eu não lembro o nome dela, mas ela era a Christina Applegate. Ah, pois é, tinha muito disso, né? E... A gente tá até falando no outro podcast sobre personagens que pegam a cara do sujeito e mudam o nome, né? Então esse é um exemplo clássico. Sabe? Tipo quando a gente falou do Ayrton Senna. Pois é, do G. Seara. Isso. Então, e aí eu perdi o fio da meada. E você? Não tem problema. Eu vou falar que o meu personagem que envelhece favorito é o Ocelot. O Revolver Ocelot. Boa escolha também, cara. Chalachasca. Ele... é verdade. Ele começa bem novinho, meio que tu não saca bem qual é a dele, mas depois tu começa a perceber que ele tá participando de uma coisa muito maior. Ele aprende muito ao longo da série. Ele tem uma participação no Solid 1 que, tipo, ele é um chefe, né? O Ocelot é tipo agente quádruplo, cara. Ele tá de um lado traindo o outro, mas ele é infiltrado... todos os lados. Ele é agente do A infiltrado no B, traindo o A pra se infiltrar no B, pra trair o B e... E eu quero cuidar pra não fazer muito spoiler de Metal Gear, né? Porque eu sei que algumas pessoas que nos escutam, né? 2 delas, inclusive, não jogaram Metal Gear ainda, né? Alguns Metal Gears, né? Então, eu só queria dizer que eu gosto muito do Ocelot porque ele cresce, ele vira um personagem muito legal, ele já é legal, ele fica ainda mais legal e ele tem uma participação muito importante na série. Muito importante. Desde o Solid, cronologicamente, né? Desde o Solid 3, ou seja, ele vê 2 gerações de Snakes, né? O Ocelot estava no Metal Gear 2, sabia disso? Ele estava? Não, mentira. Só pra testar os conhecimentos. Não lembro dele lá, né? Não tava. Eu não joguei, mas eu li gente, era o Grey Fox e... Grey Fox, todo mundo pensou no robô, né? Não, Grey Fox humano. Ele soltava minas e tal. Humano, pô. Humano. Que é outro caso legal. Eu gostaria de ver um jogo que retratasse isso bem, cara. No primeiro Metal Gear, ele é o refém a ser resgatado. Você vai lá pra resgatar o cara. No segundo Metal Gear, de repente o cara aparece do lado do vilão. Eu digo, o que é isso? E aí você enfrenta o cara. Daí ele abre aspas, morre e fecha aspas.
E aí nós temos o Metal Gear Solid que todo mundo conhece. Que também é um caso, digamos, envelhecer. Mais do que envelhecer, ele morreu. É complicado, né? Dizer que ele envelheceu. Um personagem que claramente envelheceu... o Grey Fox talvez não tenha envelhecido, mas ele mudou de etnia. No primeiro Metal Gear, ele parecia tipo um mulato, assim. E aí, depois, quando refizeram o jogo e lançaram com o Metal Gear Solid 3, eles refizeram os gráficos com um estilo mais anime, assim, mais desenhado. Inclusive o Solid Snake... Você tá falando de Solid 3? Não, tô falando do Metal Gear 1 versão inclusa no disco de Solid 3. Ah, tá, entendi. Não o de MSX original. Porque entendi. Quando refizeram o jogo para lançar junto com o console, eles mudaram os desenhos no rádio, né? Aí o Snake não parece mais o Kyle Reese. Uhum. E o Grey Fox, de repente, mudou para um cara bem branco, com cabelo tipo cinza claro, mudou completamente a etnia, mudou completamente o personagem. Ah, eu vi essa ilustração. Ele lembra vagamente o Raiden, né? Ele lembra vagamente o Raiden, que também envelheceu. Isso que eu ia dizer, o Raiden ele envelheceu, inclusive ficou bem mais sério e mudou bastante do Solid 2 pro Solid 4. A entonação da voz, né? Não, e tu olha na cara dele antes, ele parecia um cara que não tinha muita noção da realidade, né? Sim. E depois ele vira um cara sério e responsável e tal. Parece que aquela conversa que ele tem com a esposa dele, namorada dele, não sei. Rose. Mulher dele. Com a Rose, no final do jogo realmente fez algum sentido, né? Final do jogo... Bom, não vamos falar do final do jogo, né? Pra não estragar. A gente só sabe que tem uma conversa. Eu posso falar assim, ó. Final de Metal Gear Solid 2, tem um personagem no fundo que ninguém vê, mas tá lá. Escondidão no fundo. Eu nunca consegui ver em vídeo. É tão difícil de ver que mesmo sabendo onde tá, eu não consigo ver. Mas deve ter alguma screenshot disso. Screenshot eu vi já, mas é difícil ver no vídeo, cara. Ele tá lá escondidão, cara. Depois que vocês terminarem o Solid 2, pesquisem quem é esse personagem escondido no final. Aí vocês vão ver que vocês não viram ele. Eu não vi ele, vou pesquisar depois. Então, e aí tem também do Metal Gear Solid o John. Ou Big Boss. O Big Boss. É verdade. Esse talvez seja o que mais envelhece, né? Todos os outros meio que você tem poucas etapas da vida. Esse você tem ele lá quando ele começa. Ele já não é tão jovem assim, né? Na primeira vez que a gente vê ele. Mas cada jogo ele tá um pouquinho mais velho. Tem o Solid 3, depois tem o Portable Ops, tem o Peace Walker, cada um deles ele tá um pouco mais velho. E depois tem o Ground Zeroes, que parece um pouco mais velho ainda. Aliás, de vez em quando eu vejo na internet alguém falando que, ou confundido com o Solid Snake, eles são iguais. Gente, não é difícil. Não é difícil diferenciar o Solid Snake do Naked Snake, cara. Tapa o olho tem do outro lado. Muito fanboy, né? Acho que é difícil mesmo. Mas pera aí, o Solid Snake nem tapa-olho tem, cara. Ele tem só um visor lá que ele usa no Solid 4. Que nem é tapa-olho. Olha, tem várias coisas diferentes. O Solid Snake é o Magnum. Entendeu? O Solid Snake é o Magnum. O Solid Snake é o Magnum, entendam isso. O Naked Snake é o quê? Zangief? Sean Connery, cara. Sean Connery. Então, o Naked Snake é o Sean Connery e o Solid Snake é o Magnum. É um Magnum, não tem como confundir os dois. Tá explicado. Tá, tens mais algum personagem que envelhece aí? Não. Não que eu acho que vale a pena mencionar. Eu também não. Nós apelamos até pra Street Fighter e Mario, cara. Fica um pouquinho difícil, a gente encontrar personagens que envelhecem em videogame. Né? É verdade, porque eu consigo pensar em muitos personagens que deveriam envelhecer, mas não envelheceram. Eu acho Lara assim, Croft é uma delas. A Lara Croft não envelhece mesmo, cara. Ela rejuvenesce. No reboot, apesar de que no reboot ela tá bem mais jovem. Ela não tá nem mais jovem, o reboot é outra história, começando de novo. Mas mas no começo do reboot ela tá diferente do começo do primeiro Tomb Raider. Mas do Tomb Raider qual foi o último? Angel of Darkness para o Tomb Raider Legends, que deveria ser simplesmente sequência, ela já parece mais jovem. Então ela rejuvenesce. A Lara Croft não é que ela não está na linha do tempo, ela está, só que ela vai ao contrário. Ela é tipo o curioso caso de Benjamin Button. Né? Que é tipo a Aya Brea também, só que a Aya Brea tem uma desculpa. Brea. Aya Brea.
Ah, Aya Brea. De Parasitive. Parasitive, Ela também rejuvenesce, mas ela rejuvenesce mesmo, tá na história. As mitocôndrias dela lá. Mas ela é tipo Wolverine ou ela vai virar uma criança? Ela não tem escolha. Ela tá ficando cada vez mais jovem. Tá, e um dia ela vai voltar a virar um feto? Tecnicamente, a menos que tenha alguma novidade no episódio 3 que eu não sei porque eu não joguei. Mas, é aquele de PSP, né? Mas até o 2, até o 2, né? No 2 é apresentada essa coisa do enredo, ela tá ficando mais jovem. No 3 eu não sei, mas ela parece bem jovem, então eu acho que continua. O sonho de todo jovem, de toda pessoa que tá envelhecendo, né? Nunca deixar de ser jovem pra ela é perigoso. Só ela e a Lara Croft. Ela é a Lara Croft. Consigo pensar em vários personagens que não envelhecem. Eu acho que eu acho legal o personagem envelhecer, deviam fazer. Não precisa fazer que nem o Tekken, de jogar 20 anos. E claro, não precisa passar o tempo como passa pra gente. Né? Pode passar 10 anos e passar 1. Mas passa de vez em quando, um pouquinho né? Eu não vejo problema. Pode substituir personagem no futuro, às vezes sai personagem, entra um novo. Não precisa fazer diretaço assim, vai cortando. Seria legal um Street Fighter que o Ryu tá um pouco mais velho, né? De repente não tá com aquele mesmo kimono de sempre. Talvez o kimono fosse uma roupa alternativa que você tem que habilitar. Que a Sakura fosse adulta, você habilitaria lá a versão alternativa do uniforme. Eu acho que seria legal. Que o Sonic tivesse barba branca. Não? Cara, o Sonic com barba é que nem o Bender com barba, cara. Mas essas coisas. Não, o Sonic seria muito estranho, mas né? Pra um ouriço que já beijou uma princesa humana. Nós temos amigos que gostam do Sonic e eles preferem fingir que não existiu isso, mas existiu. O Sonic beijou a princesa humana. Que princesa? Do que você tá falando? Sonic de 2006. Sonic the Hedgehog. É um jogo horroroso, com um storyline ridículo. E tem uma princesa que o Sonic salva uma humana, adolescente. E ele carrega ela no colo quando corre pra fugir e tal. E em determinado momento ela beija ele. Creepy. Então tá. Não. Bem, eu acho que com essa. Acho que assim a gente encerra nosso podcast com essa imagem bizarra, né? Se vocês tiverem alguma ideia, algo a acrescentar, algum personagem que vocês gostam, que envelhece... Provavelmente a gente esqueceu de alguns bons aí, né? E inclusive se vocês estão tão indignados quanto nós com alguns personagens que deveriam envelhecer, mas não envelhecem, por favor, deixe seu comentário. Sabe um caso que eu acho triste? A gente devia ter acabado, né? Eu vou te cortar, vou cortar o nosso encerramento. Sam Fisher do... Qual é o nome daquela série? Splinter Cell? Foi envelhecendo cada vez mais, pá. Até que ele chegou no Conviction, que foi o que eu joguei, que é um bom jogo. Aí estão fazendo um novo, não sei se já saiu. Na hora do novo, que já dane-se que ele envelheceu. Bota ele jovem de novo, e ele, assim, na história do Conviction ele já saiu da agência e tal. Bota ele jovem de novo, bota ele na agência de novo, mas como assim? Como assim nada? Ele é o cara jovem, tá na agência e fim de papo com essa história. Entendeu? Mas é que nem o reboot de Devil May Cry. É o Dante novo. Não, mas assim, aquele reboot de Devil May Cry é uma coisa completamente diferente. É uma reimaginação. Ué? Não, ali eles tipo, voltaram a fita. Splinter Cell. Vou começar de novo. Então, tipo Tomb Raider. Tomb também Raider. Não, também é uma... É que assim, ó, é uma Lara Croft diferente, num estilo. Eu acho que ela não necessariamente é rica e tá naquela mansão. Não sei se isso é verdade nesse Tomb Raider. Mas pelo que eu entendi, é como se fosse o início da carreira dela. Não, é uma nova Lara Croft em um outro mundo. Esquece ela não vai chegar naquele momento. Não, esquece que você sabe sobre a Lara Croft e vamos contar essa história de um jeito diferente. É o mesmo caso do Devil May Cry. E não é o caso do Splinter Cell. Splinter Cell eles voltaram no tempo. Volta de novo ele na agência. Vamos de novo daqui pra frente. Tudo bem, então é como muitos jogos que a gente conhece, que eles lançam um episódio especial em algum momento do tempo. O próprio Metal Gear, né? Pega uma parte da história que já aconteceu e insere um capítulo ali. Mas não é um capítulo que aconteceu no meio. Eles voltaram a fita mesmo. Ignoraram a progressão e... Deixa pra lá essa história de quem envelheceu. Entendi.
Agora podemos... Não, agora podemos encerrar mesmo. Tá. Então, assim, se vocês pensarem em algum personagem que envelhece, que é interessante, por favor, deixe o seu comentário. Se você tá tão indignado quanto a gente, quanto alguns personagens, algumas séries que não tem colhões para envelhecer os seus personagens, também comente, né? Então... Se você acha que os carros de Daytona USA deveriam envelhecer, também comente. Sempre que você fala em Daytona, eu lembro dos cavalos, que são personagens especiais. Eu lembro do Thunder Tank, que ninguém fez ainda. Thunder Tank. O dia que fizerem o Thunder Tank, a gente vai fazer um podcast especial, uma edição especial. Análise deste mod. A gente faz uma... Não sei como, a gente não tem equipamento ainda, mas a gente faz uma gravação extensiva do Thunder Tank sendo usado no jogo que ele foi modado. De todos os jeitos, fazendo manobras. Se for em GTA, a gente vai atropelar muita gente com o Thunder Tank. Não, GTA eu ando pelas leis de trânsito. Que é o cúmulo do tédio. Cara, mas o cúmulo do tédio... Thunder Tank não cabe, né? O cúmulo do tédio é você jogar GTA e parar no sinal. O Thunder Tank não cabe numa pista, cara. Mas tá, chega de enrolar. A gente se vê no próximo podcast. Quem tiver uma ideia... Tchau. Isso aí, até o próximo podcast. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu.